Olá, meu nome é Ricardo, eu sou um cientista, um educador. Eu tenho me dedicado à educação por décadas, né? Desde que eu entrei na faculdade pela primeira vez com 18 anos, eu já comecei a dar aula particular e comecei a gostar muito. Depois passei a dar aula em escolas também, aí dei aula em diferentes escolas e tal, trabalhei em um monte de coisa diferente já, mas aula particular é uma coisa que eu dei a vida inteira. E hoje em dia eu me dedico também a produzir recursos educacionais, textos bilíngues, inglês-português, vídeos, animações por computador, simulações e tal. E é isso que eu mais gosto de fazer. Então, agora, deixa eu ver por onde que eu vou começar. Eu fiz umas notas aqui para falar sobre, para me apresentar para vocês. Então, eu gostaria de falar, bom, primeiramente, baseado no perfil que vocês colocaram ali para essa função de produzir recursos e tal, e auxiliar no ensino bilíngue, por exemplo, gostaria de ressaltar alguns pontos que eu acho que eu me identifiquei bastante. Por exemplo, esse ponto de estar sempre estudando, é isso que eu gosto, constantemente estudando, aprendendo, pesquisando. Eu sou mesmo um lifelong learner, é isso que eu sou e é isso que eu quero que meus alunos sejam também, que aprendam a aprender. Então, por exemplo, com relação à leitura, eu estou o tempo todo lendo. Eu tenho lido, já faz uns meses que eu leio um livro por semana praticamente, às vezes demora 2 semanas, depende da minha carga de trabalho, mas eu sempre reservo algumas horas do dia para ler. Eu leio muito sobre ciência, todas as ciências naturais, né? E claro, os bons livros de ciência, eles também têm um contexto histórico, geográfico e tudo mais. Então é uma coisa interdisciplinar, mas o meu foco é a ciência. Só para citar alguns livros, para vocês terem uma ideia do que eu leio e tal, alguns livros que eu li ultimamente. The Selfish Gene. Bom, eu vou falar os títulos em inglês, porque eu nem sei quais que são os títulos em português, porque eu li tudo em inglês mesmo. Eu gosto de ler no original. The Selfish Gene, Richard Dawkins. Silent Spring, Rachel Carlson, que é um livro dos anos 60, muito importante. The Body, Bill Bryson, ele descreve todo o funcionamento do corpo humano, muito interessante a maneira como ele coloca, dá muita informação de uma maneira muito acessível, assim. Inspira você a explicar as coisas para os outros. The Double Helix, by James Watson, o descobridor da estrutura do DNA. Ele conta a história da descoberta e todas as aplicações do DNA na tecnologia e tal. Excelente também. Gaia, do John Lovelock. A Gaia é a teoria que considera o planeta inteiro como um único organismo e que isso influenciou até nas pesquisas da NASA e tal, por busca de vida em outros planetas e além de propiciar o entendimento do nosso próprio planeta também, né? Isaac Asimov é um escritor de ficção científica, que eu gosto muito de ficção científica também. Bom, aqui eu vou falar só dos livros de não ficção científicos. Então, o Isaac Asimov, ele, além da ficção científica, ele escreveu um excelente livro, A História da Química e a História da Biologia. Sensacionais, eu já li umas 3 vezes cada um. 1, 2, 3, Infinity, by George Gamow, Brief History of Time, by Stephen Hawking. Agora, só para falar o último, Gas, Germs and Steel, by Jay Diamond. Excelente, é um dos melhores livros, que ele é sobre história, biologia, geografia, química, é tudo junto, uma história da humanidade, sensacional. Bom, e na área da educação, que também interessa, eu sempre li muito na área de educação, psicologia educacional, construtivismo. Eu li diversos livros do Piaget, acho sensacional as experiências que ele propõe para avaliar a inteligência das crianças. Mas
Só para citar aqui um exemplo concreto, os livros da Rosalind Driver, que é uma professora dos Estados Unidos. Ela escreveu vários livros sobre educação, mais focado no ensino de ciências, né? Mas é uma autora que eu leio muito e acho sensacional. E isso que me motivou a pesquisa que eu fiz quando eu estava trabalhando na escola na Inglaterra, que eu vou explicar isso daqui a pouco, me motivou a fazer minha pesquisa educacional na área de misconceptions no ensino de ciência. Então, prosseguindo aqui, agora eu vou falar sobre a minha experiência educacional um pouco. Eu tenho experiência no ensino fundamental 2, com o ensino de ciências, tanto no Brasil como na Inglaterra. Eu gosto muito dessa faixa etária a partir dos 11 anos de idade, né? Gostaria até de tentar o Fundamental 1, não tive oportunidade ainda. Mas o Fundamental 2 eu acho muito interessante, porque as crianças nessa idade, elas ainda têm aquela curiosidade, ainda têm a cabeça mais aberta, então elas realmente desfrutam quando você faz uma experiência interessante, mostra alguma coisa, realmente você vê que impressiona, eles se divertem com aquilo e aprendem. E então eu acho fantástico você poder influenciar uma criança dessa maneira para inspirá-la a gostar da ciência e futuramente ser uma cientista, um engenheiro, uma médica, uma carreira baseada em ciência. Isso é o meu objetivo, inspirar meus estudantes que gostem, ou mesmo que vá para outra carreira, mas que entenda a ciência e goste, porque matemática, engenharia, isso, especialmente hoje em dia, com essa vida baseada em tecnologia, é essencial ter esse tipo de entendimento, né? Então, continuando, sim, finalmente o que eu queria dizer, porque os alunos do ensino médio, geralmente já tomaram uma decisão. Muitos já falam, detesto física, matemática, não quero nem ver. Então, já às vezes é tarde para você mostrar a beleza da ciência para um aluno do ensino médio. Com relação ao estudo de inglês, eu tenho o nível C2, né? Eu fiz o CPE, Cambridge Proficiency in English, passei tal com o nível C2. Eu trabalhei 10 anos na Universidade de Sussex, na Inglaterra, dei vários cursos lá, estudei também, fiz meu doutorado, dei um monte de seminários, viajei em conferências internacionais. Então eu tenho bastante experiência falando inglês, né? E com relação aos meus cursos na área de educação, eu fiz diversos cursos. Eu fiz um curso para educação de adultos no Westminster College em Londres. Eu fiz cursos dentro da Sussex University para ajudar as aulas que eu estava dando lá dentro da universidade mesmo. Já li muito, eu tenho diversos cursos. Eu cheguei até a fazer um PGCE, fiz licenciatura em Química aqui no Brasil. Apesar que em Física eu fiz bacharelado, depois eu peguei uma licenciatura em Química mais para poder dar aula, né? Porque aí, na Inglaterra eu fiz o PGCE, que é o Postgraduate Certificate in Education. É o curso que eles exigem para dar aula lá nas escolas secundárias. E eu fiz o curso inteiro, foi 1 ano, fiz estágio em 2 colégios diferentes, estágio de 3 meses em que eu dava aula. Não tenho esse certificado porque no final do curso eu tinha que fazer um 3º estágio, já sem a bolsa, já não receberia mais pagamento, e eu tive a oferta do doutorado exatamente nesse momento, aí eu preferi ir para o doutorado. E eu já sabia que ia voltar para o Brasil, eu não ia dar aula na Inglaterra, não ia precisar desse diploma, mas eu fiz o curso inteiro, eu fiz todas as provas, todos os trabalhos. E o que eu queria dizer sobre isso, esse curso, que foi muito importante para mim, foi, embora eu não tenha certificado, é um dos cursos onde eu mais trabalhei na vida, onde houve mais exigência, e é isso que eu vou explicar agora brevemente, que isso no final foi muito positivo. Sim, nesse curso que eu fiz o PGCE, houve muita exigência, então foi um ano muito duro da minha vida, mas eu aprendi muito, eu fiz um progresso muito rápido,
my learning curve, foi uma coisa exponencial mesmo. Então, só para citar algum exemplo, era a exigência em termos de planejamento de aula era muito grande. Ou seja, toda aula que eu ia dar ali, eu teria uma pessoa me observando, geralmente um professor da escola, da área de ciências. Então eu tinha que, no início da aula, entregar o meu lesson plan para esse professor. Ele ia sentar lá no fundo, ia dar minha aula e ele estaria me analisando o tempo todo. Por exemplo, the timeline. Numa lesson plan, geralmente era exigido pelo menos mínimo 2 atividades diferentes por aula. Às vezes eu tinha 3 atividades e, por exemplo, esse professor observador, ele ia fazer observações nisso, se eu respeitei o tempo exato de cada atividade. Ou seja, ele podia falar, olha, essa atividade você programou para 13 minutos e até você recolher o material e tudo e fazer a transição para a atividade seguinte, você demorou 15 minutos. Então, era nesse nível da avaliação. E além desses professores da própria escola que analisavam minhas aulas, eu tinha professores que vinham da universidade. Afinal, eu era um aluno da universidade fazendo estágio na escola, eu era um trainee teacher. Então, tinha professores que vinham da universidade para olhar minha aula, periodicamente, e também, periodicamente, vinham outros observadores de um órgão externo, lá na Inglaterra chama Ofsted, que fiscaliza as escolas. Então, eu poderia estar dando minha aula normalmente, e esse fiscal entrar, sem nem perguntar nada, sem nem falar nada, ele simplesmente entra e senta e começa a fazer anotações. Ele conversa com os estudantes, mais do que comigo, para saber se os estudantes aprenderam alguma coisa, ou seja, como que está o entendimento, o andamento da aula e tal. Então, a exigência era muito grande, eu recebia um feedback constante de todas essas observações e fazia... claro, às vezes era mais difícil planejar uma aula com recursos de laboratório, experiências e tal, era ainda mais difícil. E então foi um ano que eu trabalhei muito, eu produzi uns lesson plans assim excelentes já no final e realmente eu conseguia executar minha aula de acordo com o que eu havia programado e obter os objetivos instrucionais que eu queria. Bom, eu poderia ficar falando horas sobre esse meu curso PDC, mas agora acho que já deu para dar um sabor, né? Aí também vocês mencionaram o uso do pacote Adobe. Eu tenho bastante experiência, principalmente com o Dreamweaver, o Premiere e o Photoshop. Esses aí eu uso bastante, diversos recursos. O After Effects eu já usei bastante também, mas não sou tão proficiente. Por exemplo, você vê no meu canal no YouTube, tem umas animações de reações químicas que eu fiz com o After Effects. Outras ferramentas do Google eu uso bastante, tudo quanto é ferramenta do Google Analytics, Meeting, calendário, e-mail, calculadora, tem de tudo, né? Eu uso tudo. O Google Classroom eu não tenho usado muito porque eu já era acostumado a usar o Moodle, que existia muito antes, e é mais sofisticado, né? Mas eu já dei uma olhada no Google Classroom, não tem nenhum problema também. Bom, basicamente era isso que eu queria dizer, não quero me prolongar muito também, mas sejam bem-vindos a fazer perguntas, eu vou ter prazer em responder. Até logo.